Olá, jovens padawans, professor Anderson na área. Hoje estudaremos bem profundamente os temas MMC e MDC, mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Vamos lá! Existem os seguintes pré-requisitos para compreendermos bem o que é MMC e MDC. Primeiro, qual é o conjunto universo? Isto é, em qual conjunto numérico nós aplicamos os conhecimentos que vamos ter agora a respeito de MMC e MDC. O conjunto universo aplicado é o conjunto dos números naturais, isto é, o conjunto numérico que utilizamos para contar, que é 0, 1, 2, 3, 4, 5. Esses três pontinhos aqui significam que esse conjunto ele é infinito. Nós temos aqui infinitos números naturais. O zero também entra no conjunto dos números naturais, embora alguns matemáticos discordem. Mas, para nossos estudos, o zero também faz parte aí do conjunto dos números naturais. Outro pré-requisito é saber a tabuada. Gente, bate um desespero, mas na matemática, feita na mão, não tem jeito. Você não faz absolutamente nada se você não souber a tabuada. E sem desespero, né, gente? São apenas 100 casos a serem compreendidos, a serem decorados. Vamos supor que queremos calcular 5 vezes 9. Pegamos o 5 aqui na coluna vertical, e seguimos aqui horizontalmente até encontrarmos aqui a coluna do 9. Veja que 5 vezes 9, 45. Mas veja que ao mesmo tempo, 9, se pegarmos 9 vezes 5, 9, seguirmos aqui na linha do 9, encontrarmos o 5 aqui, temos que 9 vezes 5 também é 45. Significa que essa tabela de multiplicação está espelhada aqui na diagonal. Esses números destacados na diagonal são os quadrados perfeitos. 1 vezes 1, 1, 2 vezes 2, 4, 3 vezes 3, 9 e assim sucessivamente. Então, são apenas 50 casos a serem decorados, nem são 100. E para aqueles que já sabem a tabuada, eu deixo como desafio decorar a tabuada do 1 ao 20. Outros pré-requisitos aí para MMC e MDC. Saber decompor um número em fatores primos. O que significa isso? Primeiro, o que é um número primo? Um número primo é aquele que pode ser dividido por ele mesmo e pela unidade, isto é, pelo número 1. Temos como exemplos de números primos 2, 3, 5, 7, 11, 13 e assim infinitamente temos diversos números primos aí dentro do conjunto dos números naturais, que é o nosso conjunto universo. 0 e 1 não são considerados números primos, porque veja, números primos sempre possuem dois divisores, ele mesmo e o número 1. Então 0 e 1 não são considerados números primos. E 2 é o único número par que também é primo. Lembrando que o número par é aquele que é dividido por 2, nos dá resto 0. Vamos decompor, por exemplo, o número 12 em fatores primos. A palavra fatores nos lembra que nós transformaremos o número 12 em um produto de fatores primos, numa multiplicação. Como fazemos isso? Escrevemos o número 12, uma barra vertical, e vamos decompondo este número fazendo divisões pelos menores números primos a partir do 2. É obrigatório começar do 2? Não, você pode começar de qualquer outro número primo, mas, por questão metódica, vamos começar do 2. Então, dividimos 12 por 2, obtemos 6. Escrevemos o 6 embaixo do 12. Nós verificamos que podemos novamente dividir 6 por 2, obtendo agora 3. Não é mais possível dividir por 2, então o próximo número primo é 3. 3 dividido por 3, 1. Quando obtemos 1 aqui do lado esquerdo da nossa barra vertical, chegamos ao fim do nosso processo. Então, nós acabamos de decompor o número 12 em seus fatores primos, isto é, o número 12 pode ser escrito da forma 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Então, temos aqui o número 12 decomposto em seus fatores primos. Vamos aí fazer outro exemplo decompondo o número 40 em fatores primos. Escrevemos o número 40, a barra vertical, e começamos a partir do número primo 2, tentando fazer as divisões. Então, 40 por 2, obtemos 20. 20 dá para dividir por 2 ainda, obtendo 10. 10 dá para dividir por 2, obtendo 5. E agora não conseguimos mais dividir por 2. O próximo número primo seria 3, mas também não é possível dividir 5 por 3. Então, o próximo número primo é o próprio número 5. Então, 5 dividido por 5,
1, finalizando assim o nosso processo de decomposição do número 40 em fatores primos. Então, o número 40 pode ser escrito também da seguinte forma: 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 5, 40. Aqui a importância da tabuada, porque sem a tabuada você não consegue executar esses cálculos de forma rápida. Então vamos interpretar as palavras. Vamos começar pela palavra comum. O que significa comum? Comum é uma característica pertencente a dois ou mais números naturais ao mesmo tempo. Então veja bem que a palavra comum é uma característica que pertence a dois ou mais números naturais ao mesmo tempo. Então, MMC e MDC é um número natural obtido a partir de dois ou mais números naturais. Você jamais verá a situação de calcularmos MMC de apenas um número, e sim sempre dois ou mais números naturais. Então, por exemplo, você vai ter a situação de calcular MMC entre 8 e 12, MMC entre 15, 24 e 60, MDC entre 24, 40, 72 e 90, e assim sempre MMC e MDC sendo calculado entre dois ou mais números naturais. Agora vamos à palavra mínimo. Qual é o menor salário pago no Brasil? Qual é o salário mínimo? Então, mínimo é sinônimo de menor. Então, mínimo é o menor. Múltiplo. O que é múltiplo na matemática? Por exemplo, basta lembrarmos da tabuada. Se nós montarmos, por exemplo, a tabuada do 3, é a mesma coisa que obtermos os múltiplos de 3. Pegarmos aí 3 e multiplicar por todos os outros números naturais, obtendo assim a tabuada do 3. Então, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 5, 15, 3 vezes 14, 42 e assim sucessivamente. Então, você percebe que o número 3 possui infinitos múltiplos, porque você pode multiplicar 3 por qualquer número natural. E como o conjunto dos naturais é infinito, então são infinitos os múltiplos de um número. Múltiplo é um número obtido a partir da multiplicação de um número natural por qualquer outro natural. Nós representamos múltiplo da seguinte forma: a letra M maiúscula, entre parênteses 3, e aqui todos os múltiplos do 3. 0,3, 6, 9, 12, 15 e assim sucessivamente e infinitamente. Então vamos agora a um exemplo. Qual é o menor múltiplo comum entre 6 e 8? Vamos escrever aqui a tabuada do 6 e a tabuada do 8. Então, nós sabemos que esse primeiro M aqui é de mínimo, menor. M de múltiplo e comum. Então, eu quero saber qual é o menor múltiplo entre 6 e 8. Basta eu fazer uma análise na tabuada do 6 e do 8 e procurarmos o menor valor que multiplicamos 6 e 8, que seja comum às duas tabuadas. Então, podemos observar que o número 24 é o menor múltiplo comum, né, que está aqui nas tabuadas tanto do 6 quanto do 8. Então, ele é o menor múltiplo comum de 6 e 8. Então, MMC, entre dois números, não pode ser zero, porque zero é o múltiplo de qualquer número. Então, porque nós cairíamos na tentação de dizer que zero é o menor múltiplo comum, mas não pode ser. Então, MMC entre 6 e 8 é igual a 24. Veja que nós representamos o cálculo do MMC dessa forma. MMC, entre parênteses, 6, o primeiro número, separado do segundo número 8, fechamos parênteses e escrevemos igual, então, o número mínimo múltiplo comum aqui entre 6 e 8. Existe uma outra maneira de calcularmos o MMC? Sim, exatamente, encontrando aí os fatores primos de 6 e 8. Então, nós escrevemos os dois números, 6 e 8, uma barra vertical, e fazemos aquele processo de dividirmos primeiro por 2. Então, dividindo 6 por 2, obtemos 3. Dividindo 8 por 2, obtemos 4. Veja que 3 não é possível dividir por 2 novamente, mas enquanto o 4 ainda é, nós continuamos utilizando 2. Então, 4 dividido por 2 vai dar 2. E nós repetimos o 3 aqui, tá? Porque 3 não é possível fazer a divisão por 2. 2 ainda é divisível por 2. Então, 2 dividido por 2 vai dar 1. Reescrevemos o 3 novamente e o 1 embaixo do 2. Agora, dividimos o 3 por 3, obtendo assim
1 novamente. Então, portanto, o MMC, o mínimo múltiplo comum entre 6 e 8, vai ser obtido multiplicando-se todos esses números que nós obtivemos neste processo de decomposição simultânea aí dos dois números em fatores primos. Então, obtemos que 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 3, 24. O mesmo que nós obtivemos analisando aí as tabuadas de ambos os números. Então, o MMC entre 6 e 8 é igual a 24. Agora, vamos calcular entre três números, 4, 6 e 10. Então, vamos lá, escrevemos os três números, uma barra vertical, e tentamos fazer as divisões pelos números primos. Na sequência, começando por 2. 4 dividido por 2 vai dar 2. 6 dividido por 2 dá 3. 10 dividido por 2 dá 5. Como o 2 ainda é passível de ser dividido por 2, continuamos com 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. 3 eu vou repetir e 5 eu vou repetir. Agora, o próximo número primo será 3. 1 eu não preciso mais fazer, porque já chegou no processo de divisão, no final de divisão. 3 dividido por 3, 1. E reescrevo 5. E agora divido o 5 por 5. 5 dividido por 5 igual a 1. Então, o MMC entre 4, 6 e 10 será o produto desses fatores comuns entre esses três números. Então, teremos que o MMC entre 4, 6 e 10 será igual a 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12, vezes 5, 60. Portanto, MMC entre 4, 6 e 10 igual a 60. Vamos a uma definição formal aí de mínimo múltiplo comum. É um número natural, diferente de zero, que é o menor múltiplo comum a dois ou mais números naturais. E você aí aprendeu duas maneiras, que é comparando as tabuadas dos números envolvidos ou fazendo o processo de fatoração, o processo de encontrar os fatores primos de forma simultânea dos números envolvidos aí no processo de obtenção do mínimo múltiplo comum. A representação é MMC, então eu quero saber o mínimo múltiplo comum dos números A, B, C e assim, sendo que esses números A, B e C pertencem aos números naturais. Um caso particular do mínimo múltiplo comum é quando o MMC entre dois números naturais é o produto entre esses dois números. Dizemos que esses números são primos entre si. Eles têm como divisores comuns apenas a unidade. Um exemplo, o MMC entre 3 e 4 é 12. E o MMC entre 8 e 5 é 40. Veja que 3 e 4, 12 é exatamente o produto entre 3 e 4. E 40 é exatamente o produto entre 8 e 5. Portanto, 3 e 4 são primos entre si, e 8 e 5 são primos entre si também. Agora vamos continuar com o MDC, interpretando novamente as palavras. Então, máximo divisor comum. Comum, você já sabe aí que vai ser comum, vai ser um número comum a dois ou mais números naturais. A palavra máximo é óbvia, vai ser maior. E divisor é aquele número que nós podemos dividir um número natural que não haja resto na divisão. Exemplo, se eu pegar os divisores de 12. Se eu dividir 12 por 1, vai dar 12, resto 0. 12 por 2 vai dar 6, também com resto 0. 12 por 3 vai dar 4, resto 0. 12 por 4 dá 3, resto 0. 12 por 6 dá 2, resto 0. E 12 por 12 dá 1, resto 0 também. Veja aqui que 12 tem vários divisores. Representamos da seguinte forma, D maiúsculo, indicando que estamos aqui obtendo os divisores do numeral 12, que é igual um conjunto dos números 1, 2, 3, 4, 6 e 12, que são todos aí os números naturais que dividem 12 sem deixar resto, ou que o resto seja zero. Ao dividirmos um número por um dos seus divisores, o resto será zero. Então, guarde bem esta informação. O número 1 ele é divisor de qualquer número. Outra informação bastante importante, qualquer número pode ser dividido pelo número 1. Vamos aí a um processo prático de cálculo do MDC, do máximo divisor comum, entre 18 e 24. A forma mais simples de fazer essa solução é encontrarmos todos os divisores de 18 e 24 e, nesta lista, encontrarmos o máximo divisor comum, o maior divisor
é comum tanto a 18 quanto a 24. Então escrevemos os divisores de 18, 1, 2, 3, 6, 9 e 18, e os divisores de 24, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 24. E vemos aqui nessas listagens qual é o máximo divisor comum, isto é, o maior número aqui que divide ambos ao mesmo tempo. Então você vai verificar nessa lista que o máximo divisor comum entre esses dois números é o número 6. Então o MDC entre 18 e 24 é igual a 6. Nós podemos também encontrar o MDC utilizando o processo de fatoração aí dos dois números em fatores primos, só que com uma pequena diferença do cálculo do MMC. Então preste atenção no processo, que também é muito parecido, mas vai ter uma diferencinha lá no final para obtermos o MDC. Então aqui 18 e 24 fazemos a decomposição em fatores primos. Dividimos primeiro por 2, obtendo 9 e 12. 9 já não é possível dividir por 2, mas 12 ainda dá. Então dividimos por 2. Veja que 9 não dá para dividir, então reescrevo 9. 12 dividido por 2, 6. Continua a divisão por 2, reescrevo 9, 6 dividido por 2, 3. Agora fazemos a divisão por 3, 9 dividido por 3, 3. 3 dividido por 3, 1. Ainda temos o número 3 para ser dividido, então 3 dividido por 3 vai nos dar resto 1, terminando assim a fatoração aí dos dois números 18 e 24. Agora a diferença entre o MMC e o MDC. No MMC você multiplicaria todos esses números aqui para obter o MMC, mas no MDC nós vamos fazer o produto de apenas os divisores que dividiram os dois números ao mesmo tempo. Então nós fazemos uma seguinte análise. Neste caso aqui, nessa primeira linha, o 2 dividiu os dois números? Sim, vou marcar ele com um asterisco. Vou marcar esse número 2 com um asterisco, indicando que esse 2 dividiu os dois ao mesmo tempo. Já esse 2 aqui não é o caso, nem este, e nós vemos que o número 3 aqui dividiu os dois números ao mesmo tempo, então vamos colocar um asterisco também. E este último número 3 não dividiu o 1, porque aqui já havia terminado o processo de decomposição do 24. Então veja que esse 3 aqui nós não colocamos o asterisco. E para determinarmos o MDC, veja que basta fazermos o produto entre esses dois números em que nós marcamos o asterisco. Então 2 vezes 3 dá 6, que é exatamente o MDC, o máximo divisor comum entre 18 e 24. Vamos a um outro exemplo. Qual é o máximo divisor comum entre 36 e 60? Mesmo processo, escrevemos os dois números lado a lado, dando um certo espaço e uma barra vertical. Começamos então a dividir os dois números pelos números primos. Começando pelo 2, obtemos assim 18 e 30. Dividindo por 2 novamente, obtemos 9 e 15. Agora podemos dividir por 3, obtendo 3 e 5. Agora dividimos por 3 de novo, obtendo 1. E o 5 não conseguimos dividir, reescrevemos. Agora dividimos 5 por 5, obtendo 1, finalizando o processo de decomposição aí dos dois números 36 e 60 em seus fatores primos. Então veja que agora nós fazemos a marcação aí com asterisco dos fatores que dividiram os dois números simultaneamente. Então aqui temos o 2, na primeira linha dividiu os dois simultaneamente, o segundo 2 também, o primeiro 3 também aqui dividiu ambos simultaneamente, e esse 3 aqui dividiu apenas o 3 aqui, né? Então não podemos colocar asterisco nele. E este 5 dividiu apenas o 5 aqui, então também não podemos colocar asterisco no 5. E faremos o produto apenas dos números com asterisco. Então veja aqui, o MDC entre 36 e 60 será 2 vezes 2 vezes 3. Obtendo assim o número 12. Veja que se eu dividir 36 por 12, eu obtenho 3. E se eu dividir 60 por 12, eu obtenho 5. Portanto, o 12 é o máximo divisor comum entre 36 e 60. MDC entre 36 e 60 é igual a 12. Entre três números, o processo é similar, é a mesma coisa. Então vamos calcular aí o MDC entre 28, 42 e 70.
Tentamos a divisão primeiro por 2, obtendo assim 14, 21 e 35. O 14 ainda pode ser dividido por 2, mas aqui a gente já vai marcar o 2 com asterisco para não precisar fazer a análise lá no final. Então fica aí a seu critério fazer a análise durante o processo de decomposição em fatores primos ou apenas lá no final. Dividimos novamente por 2, 14 por 2 vai dar 7, 21 não dá para dividir por 2, eu reescrevo 21, 35 também não, reescrevo 35. Agora vou fazer a divisão por 3. 7 não dá para dividir por 3, reescrevo 7. 21 dividido por 3, eu obtenho 7. 35 não dá para dividir por 3, então eu reescrevo o 35. Agora veja aqui, vou dividir por 5. O 35 é dividido por 5, que é o próximo número primo. Então 7 não é possível dividir por 5, reescrevo ambos os 7. E 35 dividido por 5, obtendo 7. Agora é óbvio que vamos fazer a divisão por 7, restando 1 aqui em todas as colunas. Então, esse 7 dividiu todos os 3 números, né? Então, esse 7 leva asterisco. Então, o MDC entre 28, 42 e 70 é o produto entre 2 e 7, que vai nos dar 14. Veja aqui, MDC, o máximo divisor comum entre 28, 42 e 70 é igual a 14. Então, a definição de máximo divisor comum é a seguinte: é o maior número natural que divide 2 ou mais números naturais ao mesmo tempo. Então, por exemplo, o MDC entre 10 e 15 é igual a 5. Veja que 10 dividido por 5 dá 2, 15 dividido por 5 dá 3. Então, o 5 é o maior divisor comum entre 10 e 15. O caso particular do máximo divisor comum é o seguinte: quando o maior divisor comum entre dois números naturais é o número 1, dizemos que eles são primos entre si. É a mesma situação encontrada lá no MMC. Quando a gente verifica que o maior divisor comum entre os dois números naturais é o número 1, dizemos que eles são primos entre si. Então veja que entre 21 e 26 não existem divisores comuns. Que pegarmos aqui os divisores de 21, será o 3 e o 7. E o 26 será o 2 e o 13. Eles não possuem divisores comuns. Aliás, eles possuem apenas um divisor comum, que no caso é o próprio número 1. Então, 21 dividido por 1 dá 21, 26 dividido por 1 dá 26. Quando isso acontece, nós também dizemos que os números são primos entre si. Vamos a um resumo rápido aí de MMC e MDC. Então, MMC é o nosso mínimo múltiplo comum. MDC é o nosso máximo divisor comum. Máximo divisor comum é o maior número natural que divide dois ou mais números naturais ao mesmo tempo. MMC é o menor número natural que é múltiplo de dois ou mais números naturais ao mesmo tempo. Então vamos a calcular aqui simultaneamente MMC e MDC entre 18 e 45. Utilizaremos o processo de fatoração de ambos os números aí em fatores primos. Escrevemos os dois números, a barra vertical, iniciando pelo número 2. 18 por 2 dá 9. Reescrevo 45, que não é possível fazer a divisão por 2. 9 dividido por 3 vai dar 3. Veja que 3 vai dividir os dois ao mesmo tempo, obtendo assim 3 e 15. Dividimos por 3 novamente e colocamos asterisco de novo, porque vai dividir de novo os dois ao mesmo tempo. 3 dividido por 3, 1. 15 dividido por 3, 5. E o 5, que vai dividir apenas 5. Então, restando aqui 1. Então, para calcularmos o MMC, basta multiplicarmos todos os fatores primos que nós encontramos. Então, 2 vezes 3, 6. Vezes 3, 18. Vezes 5, 90. Então, MMC entre 18 e 45 é igual a 90. Para calcularmos o MDC, multiplicamos todos os fatores primos comuns, que são apenas esses dois numerais 3. 3 vezes 3, 9. Portanto, o máximo divisor comum, o MDC entre 18 e 45, é igual a 9. That's all, folks. May the math force be with you guys. Por hoje é só, jovens padawans. Que a força da matemática esteja com vocês. Um grande abraço.